TV Parlatório. É o momento com Y Chile. Nós estamos sem máscara, é preciso dizer, porque estamos em ambiente controlado. Hoje, para mim, é uma lisonja. Eu sou fã dele, para mim eu sou suspeito a falar por ser fã. Ele é empresário, ativista político ambiental, escoteiro, estudante de economia, é onde eu mais admiro nele, os comentários dele de economia, e tem o selo Renova BR. Ramanes, nosso querido amigo Ramanes. Prezado amigo Ibson, fico muito feliz de ouvir de você essas palavras, principalmente pela história que você tem aqui em Jaboatão dos Guararapes, pela contribuição política, pela contribuição do conhecimento das pessoas sobre o que acontece dentro da nossa Casa Legislativa, dentro do nosso Poder Executivo. Eu fico extremamente feliz de ouvir de você essas palavras. São palavras essas que me dão força, mais vontade de continuar atuando do jeito que eu estou atuando aqui em Jaboatão. Nós vamos bater um papo aqui, rapaz. Eu queria ouvir de você aqui alguma coisa sobre o cenário político jaboatonense hoje. Pois é. O cenário aqui de Jaboatão, Ibson, ele está um cenário muito aquém ao que poderia conseguir. Jaboatão dos Guararapes ele tem a segunda maior arrecadação econômica de Pernambuco. E nós estamos muito distantes de uma cidade que tem esse tipo de arrecadação. Se a gente for olhar no cenário brasileiro, cidades que têm população e arrecadação equivalente à nossa, tem um IDH acima do nosso. Então a gente fica se perguntando, peraí, como é que um cenário político em outra cidade que tem o mesmo orçamento, tem a mesma população, área equivalente, tem um índice de desenvolvimento humano maior que o nosso, a gente começa a se perguntar sobre a qualidade da gestão que a gente tem implementada aqui em Jaboatão dos Guararapes. Né? E aí a gente começa a analisar o que de fato faz Jaboatão dos Guararapes não despontar à frente de outras cidades da região. Primeiro, é que a gente tem um sério problema que a gente se alinha com as outras cidades da região metropolitana do Recife. Isso é um sério problema. A gente tem que se comparar com as melhores cidades do Brasil. Então a gente tem que fazer implementações de propostas equiparadas às melhores cidades do Brasil, as maiores economias. Não pode ficar se pautando ao mesmo nível que a gente tem. O segundo grande problema do cenário jaboatonense que a gente tem é que a gente não tem aquilo que a democracia nos traz de melhor, que é uma tripartição de poderes. No cenário municipal, a gente tem uma bipartição. A gente tem a Câmara de Vereadores do nosso Poder Executivo. Mas em Jaboatão dos Guararapes, a Câmara de Vereadores funciona como se fosse um secretário do Poder Executivo. Todos lá respondem ao que manda o prefeito. E isso é um dos maiores afrontes à democracia municipal que a gente tem aqui. A gente precisava ter uma Câmara Municipal que não fosse subserviente do Poder Executivo e sim andasse de forma paralela no intuito da melhoria para o povo jaboatonense. Então, quando a gente olha para o cenário político de Jaboatão, a gente vê um atraso no crescimento econômico e social das pessoas de Jaboatão devido a isso. A gente vê um subaproveitamento que a gente tem cultural, de turismo, econômico e tudo mais. O que a gente vê basicamente é uma cidade que tem um potencial tremendo de crescimento, mas insiste em viver atrasada pelos próprios políticos que aqui são eleitos. Mano, você faz uma perfeita leitura, né? Mas quais as perspectivas para esse processo eleitoral? Ibson, eu estou bastante empolgado com esse processo eleitoral. Vou te dizer por quê. De 2013 para cá, Pernambuco ele começou a criar uma consciência política. Começou a se posicionar, a entender o que os políticos fazem. Se a gente for puxar no nosso histórico, de 2013 a antes, as pessoas não sabiam nem qual era a função de um vereador e a função de um prefeito. Achavam que tudo era a mesma coisa, somente casos diferentes, e a gente começou a entender como é que funciona a política. A gente teve um grande reforço no entendimento do que é o poder executivo. Então a gente começou a exigir mais de quem a gente ia votar para prefeito, quem a gente ia votar para governador, quem que a gente ia votar para presidente, e começamos a fazer uma mudança agora também para o poder legislativo. E a gente está vendo que o poder legislativo ele tem grande poder, grande força nas decisões para as vidas das pessoas. Então a gente começa a pegar o que a gente vem crescendo de 2013 para cá, quando a gente começa a ver vídeos na internet de população rechaçando políticos que foram lá de 4 em 4 anos e nada fizeram, aquela que a população vai lá e xinga o político e diz, você não vai entrar mais aqui porque na outra eleição você veio aqui e não fez nada. Então a gente começa a ter um bom
cenário de educação política das pessoas. Lógico, tem muito que crescer ainda, mas a gente começa a ter esse bom nome. Considerando a situação de Jabotão dos Guararapes, a gente tem aproximadamente 700 candidatos para governo. A gente tem uma grande quantidade de bons currículos, inclusive, para a candidatura para prefeito. E eu começo a enxergar que as pessoas estão analisando com muito mais cuidado quem são esses nomes que vão vir, tanto para vereador quanto para prefeito. E aí eu fico com um entusiasmo de lhe dizer, provavelmente, na eleição agora, do dia 15, a gente vai ter um bom feedback, porque a gente está começando a ficar exigente com os nomes que a gente vai selecionar. Eu sou obrigado a repetir que me lisonja essa aula. Eu aqui estou recebendo uma verdadeira aula. Naturalmente que há erros e acertos dessa gestão. Me fala um pouco desses erros e desses acertos. Wilson, a gente tem várias ações que foram tomadas pelo governo municipal que a gente tem e também pela Câmara de Vereadores, certo? E a gente não pode considerar como os 4 anos de erros houveram aqui. Não são 4 anos de erros. Existem erros e acertos, a gente precisa pesar aquilo que errou mais e aquilo que acertou mais e os impactos para a sociedade disso. Considerando a Câmara Municipal de Vereadores, infelizmente a gente vai ver uma gestão nos últimos 4 anos que nada entregou de significativo. Se a gente for olhar a Câmara Municipal, a gente não tem absolutamente nenhum projeto de relevância. Sabe aquele projeto que vai passar na televisão, que vai servir de exemplo? Aquele projeto de Jabotão que outras cidades vão dizer assim, olha, Jabotão fez isso, foi muito bom e a gente precisa copiar. Jabotão não tem esse histórico, infelizmente, devido a uma Câmara de Vereadores muito fraca. Já no Poder Executivo, eu preciso destacar de forma positiva as ações que foram tomadas pelo reajuste que houve, pelo trabalho que houve da atual gestão, com relação a, primeiro, cuidado com o custo município em relação à aposentadoria dos funcionários municipais. No início do ano houve um longo trabalho da atual gestão em cima disso. Isso foi um ponto positivo. Infelizmente, um ponto positivo que não dá para pagar os pontos negativos seguintes que houveram por parte do Poder Executivo. Se a gente olhar para o Poder Executivo, a gente tem uma implementação de um centro de tratamento para as pessoas com Covid, que foi feito numa estrutura que não nos pertence, quando a gente tem vários locais de Jabotão do Guararapes que poderiam ter sido reestruturados para isso. Foi um erro grave, um erro crasso da ação dessa gestão, um erro crasso do contrato que foi firmado junto com o prédio em que hoje é o Centro Administrativo de Jabotão do Guararapes, contando o quê? Do primeiro contrato, antes da intervenção do Tribunal de Contas, o custo em 4 anos dessa contratação equivaleria o suficiente para a gente construir um prédio para nós, um patrimônio de Jabotão do Guararapes. Ali o Centro Administrativo não é um patrimônio nosso, é um patrimônio alugado. Isso é péssimo para as contas públicas. A gente está gastando dinheiro que, na verdade, não vai nos entregar nenhuma parte estrutural. Somado a isso, a gente teve nessa situação de pandemia um problema com distribuição de cesta básica. Vale lembrar que a cesta básica aqui de Jabotão do Guararapes, ela tem 3 fontes de renda, né, que paga essas cestas básicas. 3 dessas 4 são vindas do governo federal. E a gente tem o PENAI, a gente tem várias fontes que vêm do governo federal para pagar essas cestas básicas que foram distribuídas em Jabotão do Guararapes. E onde é que está o baita problema disso? É que, em vez da gente fazer a compra das cestas básicas, o procedimento correto seria entregar esse dinheiro para as pessoas por modo de um cartão, como é o exemplo do Bolsa Família que a gente tem hoje em dia. E eu vou te explicar por que isso. A gente melhora o sistema de eficiência quando a gente entrega nas pessoas a responsabilidade delas comprarem. A gente tira do meio do caminho o processo de logística, processo de contratação de empresa, toda aquela gama de problemas burocráticos desse meio do caminho, para a gente pegar o dinheiro público, que já vem das pessoas, que já vem do governo federal, para fazer uma licitação, para comprar e tudo mais. A gente elimina todo esse meio do caminho e entrega o dinheiro direto para as pessoas que vão comprar do comércio local, do seu bairro, que está precisando, está injetando dinheiro localmente. A gente tem que tornar a nossa gestão mais eficiente. E a eficiência exige que a gente elimine meios de caminho e aproxime o ponto final, que é o cidadão, com o ponto inicial, que é a gestão. Então a gente poderia ter sido muito mais eficiente, poderíamos ter prestado um serviço muito melhor se a gente tivesse tomado cuidado de eliminar todo esse meio de caminho que a gente tem nessa distribuição das cestas básicas que aconteceu aqui em Jabotão. Vamos tratar de um assunto agora bastante interessante, né? Até porque eu preciso de você lá. Eu quero te ver lá. Sobre a tua candidatura. Pois é, meu amigo Wilson. O que acontece? Tá? Essa história da minha candidatura é uma história que começou alguns anos atrás. E é uma história até engraçada. Eu estava num ciclo de amigos, né, no jantar, aqueles encontros de ex-alunos. E aí estava na minha mesa isso. Um amigo meu que virou um excelente médico. Um amigo meu que virou um grande advogado.
amigos meus que viraram excelentes professores, gente gabaritada, gente que estudou para ser aquilo, ser o melhor profissional. E aí quando eu fui olhar para o cenário da política de Jaboatão, eu não vi essas pessoas gabaritadas. Eu não vi essas pessoas que estudaram tanto para assumir aquela função que eles estão querendo assumir. E aí eu pensei, olha, boa vontade não resolve o problema. O que resolve o problema é conhecimento técnico da causa. E aí eu disse o seguinte, ó, vou me qualificar, eu vou estudar, vou sentar a bunda na cadeira, botar a cara no livro e me qualificar. Resultado, nesses últimos anos, eu me formei pelo Renova BR, que é a melhor escola de política que existe no Brasil. Aqui em Jaboatão dos Guararapes só existem 2 pessoas que têm esse selo Renova BR, e eu sou uma delas. Somado ao Renova BR, eu investi e me formei pelo Protagonismo, que é um excelente curso, principalmente por questões de combate à corrupção. Também fui embaixador de um projeto da ONU aqui em Jaboatão dos Guararapes, em parceria com o Colab. Ou seja, a prefeitura não tem o título da ONU? Pois é, eu também tenho esse certificado da ONU, desse projeto sobre pesquisa de sustentabilidade aqui em Jaboatão dos Guararapes. Então eu fui me qualificar. Então nos últimos anos eu comecei a construir um currículo para poder lançar-me candidato. Mas só currículo não resolve o problema também. A gente tem que ter um histórico de colocar a mão na massa. Por esse motivo que no início do ano a gente comprou uma baita briga com a prefeitura. A prefeitura inventou de construir, em plena orla de Barra de Jangada, uma rua que não levava a canto nenhum, que tinha um impacto ambiental e desrespeitava leis municipais e federais. A gente disse, olha o seguinte, eu não preciso ser um agente público para agir em prol da minha sociedade. Então a gente comprou uma briga tremenda. Entramos no Ministério Público, no Tribunal de Contas, tudo quanto é órgão, e a gente conseguiu no Tribunal de Contas do Estado parar a obra que estava acontecendo ali. Só que apenas um vereador dos 27, a gente foi lá visitar quando a gente estava brigando. Um dos 27. E aí calhou que logo em seguida a gente tem um problema na orla de Candeias de um derramamento de água contaminada na praia. E quando a gente foi investigar, já estava há mais de 30 anos isso acontecendo. A gente está falando de 3 décadas que tem água contaminando a praia de Candeias. E a gente foi ver quais vereadores já tinham tomado ação. E a gente notou que tinha vereador que tinha ido lá, filmado, colocado nas redes sociais, mas não tinha tomado nenhuma ação, de fato. Então o que eu fiz? Digo, ó, já que ninguém faz, eu assumo a responsabilidade. A gente desenvolveu um robusto documento, apresentou denúncia do Ministério Público de Pernambuco, e agora ficamos sabendo que se transformou em inquérito civil contra a Prefeitura Municipal. O que acontece? A gente está vendo um monte de ação que a sociedade civil está tomando e os vereadores não estão. Então, olha, se eu não encontro ninguém que me representa, eu tenho que me fazer representar. E é por esse motivo que eu coloquei o meu nome à disposição da população. Então, já que eu tenho currículo, já que eu tenho histórico, já que eu tenho muita vontade, força de vontade para fazer isso, eu entrei agora na disputa política para ser o vereador aqui de Jaboatão dos Guararapes. Todos vocês percebem agora a riqueza, de que a gente tem recebido. E eu quero registrar agradecimentos ao meu amigo Ramani. Tenho fé que ele vai nos representar lá, vai ter uma cadeira das 27 lá. E realmente eu fico muito agradecido pela participação aqui no programa Momento com Wilson Chico. Ok? Um forte abraço, sucesso e sorte. Wilson, muito obrigado pela oportunidade de conversar com você. Eu já disse no início, eu fico lisonjeado em dar essa entrevista. A gente conversar sobre a política jaboatanense. Se tem alguém que nos últimos anos se dedicou fortemente por democratizar a política de Jaboatão dos Guararapes aos olhos das pessoas, foi esse trabalho que você desenvolveu com o parlatório, nessas entrevistas com você. Então eu tenho que dizer, nós jaboatanenses agradecemos esse trabalho que você tem desenvolvido. Eu quero muito contar com você na atuação dos próximos 4 anos, que a gente vai mostrar como é, como está e como vai ficar o Jaboatão dos Guararapes. Agradeço a você também pelo carinho da sua audiência. Muito obrigado.